Então, agora nós vamos falar da oferta de squad, tá, pessoal? Essa oferta, né, ela tem como característica incertezas, né, no escopo. Então, às vezes são incertezas do escopo como um todo. Às vezes você tem só um objetivo, uma ideia. Às vezes você tem um objetivo, uma ideia e já tem a ideia de épicos e funcionalidades e features, mas não sabe quantas PBIs, ou seja, você sabe que você vai ter que fazer um sistema de extrato. Mas para fazer um sistema de extrato, você não sabe exatamente quantas integrações você vai fazer, né? Quantas telas você vai usar, você vai fazer extrato, detalhamento, comprovante, o que que você vai fazer, né? Às vezes não está claro isso. Você sabe que você tem que fazer extrato, né? Por exemplo, né? Ou cadastro, né? Então você tem uma visão ainda limitada do escopo, ou seja, ou você não sabe nada do escopo, ou você tem uma visão limitada do escopo, tá? Isso cai muito para a oferta de squad, tá? Porque se você tivesse a visão clara, aí já você teria fechado o escopo era da oferta, né, anterior que ali a gente estava conversando, né? De escopo fechado, tá? Então, essa incerteza já cai para esse modelo de squad. O que também caracteriza esse modelo de squad? Diversidade de perfis, né? Que é o próprio nome diz, squad, né? Que em tradução fica um batalhão, né? Então, aqui squad dificilmente vai ser, só o squad de dados. Não, não existe. Você vai ter um centro de dados. Que a gente vai falar dos COIs, né? Então, o squad, no mínimo, você vai ter que ter alguém para gerir a squad, né? Um capitão, né? Alguém para refinar o escopo, né? Porque lembra que tem incerteza daquele escopo, né? Então você vai precisar de alguém para geralmente um PO, né? Ou um tech lead, se for um escopo técnico, um tech lead, se for um escopo funcional, um PO, né? Você vai ter desenvolvedores, pode ser uma tecnologia ou duas, tá? E você vai ter pessoas de qualidade para testar. Você pode ter pessoas incluindo de designer, de DevOps, de arquitetura, né? De cloud, engenheiro de cloud. Então você pode ter outros também, né? De segurança que compõem essa squad, né? Para finalizar o projeto, tá? Para terminar o projeto, para alcançar o objetivo, tá? Então, o squad também presume-se essa diversidade de times, tá? Bom, presumindo que a gente não tem um escopo fechado, né? A gente, né, vem aqui e supera alguns desafios de mercado, que é lidar com incertezas, né? Conexão com o negócio, porque se seu escopo ainda não está bem definido, você talvez vai ter que tirar dúvida uma área de negócios, né, dessa empresa, né, que demandou esse projeto, né? E também, assim, uma vez que você traz para você o entendimento e o refinamento, né, do que tem que ser feito, você também traz a responsabilidade e com ela o risco também do negócio, né? Então eu vou entrar nessa parte porque em nível de risco, né, se eu for colocar os modelos de negócio numa pirâmide de risco, tenho até essa imagem depois, eu vou mostrar para vocês. Numa base seria alocados, ou seja, você aloca a pessoa. O risco que você tem é de ter que, se não nada der certo, você tem que trocar a pessoa. É o risco que você tem. O segundo é projeto fechado, que a gente falou, né? Que você fecha o escopo. O risco que você tem é um misunderstand do escopo, né? Um mal entendimento ali, né? Em alguma parte, ou, né? Algo fora do escopo que tem que ser feito necessário para o produto funcionar, e aí vai gerar change request e vai gerar talvez algumas discussões, né? E revisões contratuais, etc, né? Aí você tem a sustentação, onde o risco é um pouquinho maior, porque você tem SLAs e KPIs, né? Ou seja, indicadores que podem até deduzir seu faturamento se você não atingir alguns contratos. Ou você tem SLAs para cumprir também, que pode te dar multa em descumprimento. Então, por criticidade de negócio. Então, sustentação, às vezes, acontece muita coisa de produção, né? Então, às vezes, um incidente vai causar ali, a gente vai falar e não pode. Se você demorar mais que um dia para responder, você impacta em tantos milhões algum negócio, em tantos bilhões algum negócio. Então, tem um certo risco ali. O outro risco é o COI, são aquela parte de especializações, e tem um risco um pouquinho maior. Por quê? Porque você fica responsável por um aculturamento de todo o ecossistema naquela prática, né?
e responsável pelos resultados que aquela prática está dando em várias pontas diferentes que você não tem controle, né? Então, imagina você é um QA de qualidade, como a gente tem ali, né, na EBV com o Renatão. Ele é cobrado, assim, se deu um bug lá na squad tal, que um erro de produção, que não passou por qualidade, esse QA é cobrado. Por que que aquele time está errando tanto? Aonde do seu mapa tá que esse time vai melhorar? Como que você consegue fazer isso melhorar? Porque quando uma empresa contrata um COI, ela espera que você consiga passar qualidade para todas as pontas e mitigar problemas de produção, processos, né, avaliação de pessoas e seu produto de qualidade, né, automações e verificações, ser o, né, garantir qualidade no ecossistema todo. É um risco enorme, porque você lida com um monte de squad que você não controla, de outros fornecedores, até do próprio cliente, né? O COI é um. E depois do COI, o mais arriscado, né? Eu vou trazer aqui a pirâmide de risco, porque essa está na ponta da pirâmide, a squad, né? Mas aí eu não estou falando da squad onde o cliente paga por time material, né? De, eu quero fulano, 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 vou te pagar o gerente, tal, o seu gerente vai gerenciar e eu te pago por homem-hora, né? E aí ele te paga se a squad alcançar as sprints ou se não alcançar as sprints. Aí esse modelo, né, a gente não considera squad aqui, nessa videoaula, né? Esse modelo vai muito mais para o modelo de time material, alocados, que é onde você paga por pessoa, por hora, né, que a pessoa trabalha, independente do que ela entrega, né? E aí você vai fazer uma gestão de troca de pessoas no final do dia. Aí vai para aquela com risco mínimo que é a alocação. O squad que estou falando aqui é a squad onde você tem responsabilidade de criação, de resultado de negócio, né, de resultado operacional e de performance, né, como eu vou apontar aqui, né. Então, aqui alguns resultados squad e tal. Então, aqui você vai ter compromisso com a entrega e garantia. Então, esse do meio aqui, ó, esse item do meio para squad é onde a coisa pega. Por quê? Vou dar um exemplo, né? Uma squad time material, né? Você promete lá na Plane que vai entregar 20 itens. Aí chega na sexta-feira, você entregou 15 itens, né? E 5 deram bugs, não estão funcionando. Aí, o que acontece? No final da sprint, esses itens são jogados para a sprint posterior, né? E, e segue o jogo, né? E tudo que você não entrega, você joga para a próxima sprint e vai. Tudo que você não entrega, esse é o mecanismo né, do time material. Agora, nesse mecanismo é o seguinte, você está na sexta-feira, é, na segunda-feira tem release, ou deploy, às vezes nem sempre é um release, é só um deploy. E você não entregou, não tem essa. Segunda-feira você vai ser cobrado e vai ser pago pelo percentual que você entregou. Ou você faz uma força-tarefa com o time para recuperar, ou você, né? Ou seja, você tem esse risco, né? Da entrega mesmo. Você tem que você se comprometeu com tanto, você tem que entregar tanto. Não importa se isso vai passar do seu time material, né? Puta, o pessoal vai ter que trabalhar 5 horas a mais aqui para entregar o que eu comprometi. É isso, né? É isso. Puta, entregamos antes. Ótimo. Adianta a coisa para você receber antes também. Porque o seu contrato vai ser um contrato, né, por capacidade produtiva, né? E não por tempo, por time box, tá? Então, hoje, na Squad, aqui, eu vou trazer um slide que vai trazer um pouco de disrupção, né? Aqui em alguns momentos para vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Aqui, ó, ele se compromete com a entrega. E aí, a gente no escopo, né? Não está aqui, essa é uma oferta, mas depois eu posso abrir uma proposta. Geralmente vai ter na proposta, no nosso contrato, a gente vai ter uma coisa assim, ó. Vou pegar aqui um exemplo, tá? Cada um tem uma medida, ó, assim, ó. Esta squad se compromete com a entrega de
Vamos supor, vou colocar aqui, ó, 1.500 pontos Fibonacci para este projeto, por exemplo. E aí, pronto. Aqui está o compromisso, né? E eu vou me estender um pouco mais nessa conversa aqui, né? Essa eu acho que merece. O que são esses pontos Fibonacci? Poderia ser 1.500 pontos APF? Poderia. Poderia ser 15.000 horas, tá? 15.000 horas? Poderia. Poderia ser 500 ou 1.000, né? 1.000 BCPs, né? BCPs? Poderia, tá? Então, aqui, não importa a medida, pode ser em milhas, em quilômetros, em metros, né? Em centímetros, em polegadas. O que importa é o seguinte: a gente se compromete com um tanto dessa régua que a gente estipular, né? E aí eu gosto muito de fazer analogia à construção civil, né, em alguns momentos, né? E aqui é como se você estivesse contratando, né, uma construção civil e falasse assim, olha, empreiteira, construtora tal, eu não sei mais ou menos se eu quero uma casa, né, de 2 andares, se eu quero um andar só, não sei ainda, tenho sem certeza. Não sei quantos cômodos eu vou ter, quantos banheiros. Eu sei que provavelmente eu vou ter que ter uma sala, banheiro, cômodos, banheiros, cômodos, não sei quanto. Mas vamos fazer assim, ó. A gente vai definindo no caminho, né, algumas coisas, né, e vai avaliando o quanto a estrutura vai aguentar. Mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu vou te dar 1.000 tijolos, 1.500 tijolos, né, para construir. E aí a gente constrói, a gente vai desenhar o banheiro e constrói o banheiro. Eu vou desenhar o quarto, anexo ao quarto. Eu vou desenhar tal, e a gente vai contando os tijolinhos. Pô, já construí um banheiro, um quarto, uma sala. Puta, gastei já 500 tijolos, só tenho mais 1.000. E então eu vou pegar, então, puta, agora eu vou construir um quarto menor, porque, né? E aí você vai fazendo a conta, né? E vai administrando seus tijolos. Pô, estou vendo que aqui, ó, já gastei 1.000 tijolos, só fiz o primeiro andar. Não vai dar para dar o segundo andar, não, hein? Eu prefiro, então, fazer uma varanda aqui, né? Nesse primeiro andar mesmo. Não vou subir o segundo andar, não. E aí você vai tomando decisões ao longo do caminho com o cliente, né? Decisões de negócio, né? Por isso que eu falo que também traz uma responsabilidade de negócio muito grande. E uma gestão muito, muito assídua, né? É um gerenciamento que ele vai ter que ficar se adaptando a cada rodada, né? Às vezes a cada release, né? Geralmente eu sugiro montar releases de, de 3 a 6 sprints, né? Para quê? Para que a cada release você faça uma nova adaptação, né? Ao backlog, né? Ao negócio, né? Formalizando, comunicando bem. Então aqui requer muita habilidade de controle, comunicação, adaptação, né? E também valor, né? O último mais importante, porque no final da jornada, se você que era responsável por levantar os requisitos, né, não fez uma boa priorização de valor, você entrega um produto que não gera uso, não gera valor para o cliente. Ou seja, você entregou uma casa, às vezes, com 5 banheiros, uma sala e cozinha e um quarto pequenininho de uma pessoa. Essa casa não vai alugar. Você vai anunciar ela 1.000 vezes e ninguém vai alugar essa casa, muito menos vender. Porque você fez um pensamento ruim no meio do caminho. Você fez 5 banheiros, cara. Você fez um troço para um batalhão de gente, fez um quarto, né, de 1 metro quadrado. E uma sala enorme para diversão, tá bom. Quem que vai querer alugar esse troço estranho? Não vai gerar negócio. E essa responsabilidade acaba imputando na imagem, né, e no resultado do projeto. E muitas vezes, né, às vezes, se você não fizer os checkpoints devido com o negócio e deixar para entregar, às vezes, esse monstrinho no final, pode ser que eles nem queiram te pagar, né?
Já vi projetos não serem pagos por falta de entendimento. Você entregou até os 1.500 tijolos, né? Entregou lá, né? E aí, só que você não captou o valor de negócio. O produto que você lançou não é útil, né? Ninguém do cliente concorda com o que você produziu ali, né? E aí, o cliente às vezes não paga as etapas finais, né? Claro que às vezes ele pagou no meio do caminho alguma coisa, aí chegou no final ele não paga, né? Já vi isso acontecer. Então é esse outro risco, tá? Que acontece. Ou pior, né? Não sei, às vezes pior não. Aí você fica estendendo, dando de graça mais tijolos. Você fala, não, tá bom. Então o que tá faltando é o quê? Ah, falta pelo menos mais 2 quartos, né? Para eu poder anunciar essa casa. Aí você bota mais 500 tijolos do bolso, que você mesmo tem que comprar e construir a mais, né? Para que pelo menos haja uma satisfação, né, ali da área de negócio do cliente, tá? Então, eu trago esse risco, essas problemáticas, tá? Porque é isso que a gente tem que ficar atento nesse modelo de squad. Bom, e a gente também dá garantia, né? Aqui também, né, diferente do time material, que aí, acabou, tira as pessoas. Meu, o que as pessoas produziram como um alocado, fica à mercê do cliente. Se aquilo debug, parar a produção, fazer, né? Aqui não, aqui se der algum bug que foi erro de código, mesmo numa squad, a gente tem garantia. Nós temos que voltar lá e consertar, né? É um serviço, ela cai como um serviço gerenciado, né? Ela cai naquelas regras, né, legais que tem garantia de 90 dias, tá? Diferente do serviço de alocação do Body Shop, Time Material, que é um serviço que não oferece garantia nenhuma, né, quando interrompido, tá? Quando ou finalizado, né? Bom, então, aqui também equipe, né? Equipe, então a equipe também aqui é uma equipe que é flexível, não pode ser uma equipe fixa, porque você é um escopo geralmente não está definido, não está fechado, né? Ele está parcialmente fechado ou aberto, né? Então você pode precisar de qualquer tipo de profissional ao longo do tempo, né? Ou qualquer, ou às vezes quantidades a mais de profissionais ao longo do tempo, de acordo com o desafio que você vai encontrando. Então, claro que às vezes tem uma equipe inicial diante do desafio, diante dos primeiros entendimentos, mas essa equipe ela vai se adaptando constantemente para, né, para superar todas as entregas e desafios que vêm, né? Então, a equipe aqui é muito, muito mais flexível, né? O que traz também risco, o que traz mais questões, o que traz mais dinamismo, né? Para brincadeira aqui, tá? Então, aqui, né, tem algumas coisas, né, que eu... Deixa eu ver se vale a pena a gente falar aqui, né? Indicadores, assim, ó, nossa, não trabalhar com indicadores quando você tem uma squad é sair fora do controle. Como eu falei, como o risco é alto, tem que ter controles muito, muito rigorosos, né? Eu brinco até aqui, ultra controles, eu falo, né? O pessoal não gosta muito disso. Eu vou repetir aqui, ultra controles, né? Eu até cheguei a brincar com nosso super gerente, amigo do Renato aqui, o Marco, né? Vou citar o nome dele aqui porque ele me dá essa licença poética. Teve um dia que a gente teve que fazer hipercontrole, né? Para não deixar a coisa, né, sair do trilho, né? Né? Então aqui os controles têm que ser muito, muito, muito rigorosos quando se trata de squad, tá? E, bom, metodologias também, putz, trabalho com squad com LESS, com NEXT, o PMI, UPS, Safe, Scrum, cara, pode usar qualquer metodologia, não tem limitação de metodologia isso, tá? Não tá nem atrelado a metodologia. Então, mas é bom ter uma metodologia, ter um método é importante. Bom, e ter os acompanhamentos com o cliente, validações, muito importante, formalizações, é uma coisa que o pessoal ignora nas squads, são formalizações. E aí, isso, eu vou trazer aqui, né, os níveis, né? Geralmente a gente separa ali em nível de épico, feature e histórias. Nós vamos ter um momento de upstream e downstream, que aí eu vou parar esse vídeo, né, e falar de upstream e downstream para vocês, tá?
onde no upstream nós vamos definir tudo que é épico, feature, história. Vamos chegar até a história. Tasks, tarefas, a gente vai deixar para a operação definir, tá? Geralmente no upstream a gente coloca um modelinho de tarefas, né? Quais tarefas geralmente são feitas para, né, se produzir essa história? Geralmente tem um templatezinho, mas é só um modelo, né, para facilitar. Ou também não coloca nada, tudo bem, a operação, né, do downstream coloca. Mas o épico, né, vou resumir bem. O que tem que ter um épico? Cara, qual valor você traz? Por quê? Porque é aquele negócio. Se você não trazer valor suficiente, pode ser que seu produto inteiro falhe. Então é muito importante falar de valor, de ROI, aqui nesse momento que está falando de épico, e priorizar os épicos, né? Os tijolos né, que vão ser empreitados nos épicos de maior valor, né? Quando eu falo de valor, gente, eu estou falando de retorno financeiro, aumento de receita, diminuição de perda, eficiência operacional, aumento de margem, aumento de clientes na base. Cara, tem uma lista ali de mais de 15 valores de negócio que pode trazer. Então, a gente pode falar de qualquer tipo de valor aqui. E isso vai desdobrar da feature, né? A feature, eu gosto de fazer uma associação, ela é uma pequena proposta, né, de trabalho, né? Ou seja, ela tem o escopo, a feature fecha o escopo, né? A feature é o mecanismo de fechar o escopo. O épico é seu valor seu momento de ideação de negócio e valor. A feature, ela fecha o escopo. Então, se vocês encararem a feature como uma proposta técnica de escopo fechado, é isso. No final do dia é isso, né? Ela detalha assim quais são os PBIs, qual o esforço que vai ter, quais são as premissas, o que é funcional, o que não é funcional, tal, tal, tal. Feature é uma propostinha, uma mini propostinha, né, de uma funcionalidade, né? Com todos os requisitos ali, fechando o escopo, né? Por quê? Aqui você garante, né, que o escopo aberto não vai se tornar um buraco negro, né? Então é na feature que você trava ele, né? Micro trava ele, faz micro travas, né? Aí você já sabe aqui quantas PBIs você vai ter, se quantos programas de back, de front que vai ter funcional, não funcional, o que tá fora, se vai ter que olhar performance. É aqui tudo que a gente falou no escopo fechado vai vir na feature, tá? E aqui é onde é o pulo do gato, né? Porque aí você desdobra depois para PBIs, né? E USs, né? Já bem assertivas, já, né? E já, né? Com o esforço para medir o IP do seu time, quantos tijolos você vai usar, né? Na feature que você descobre quantos tijolos você vai usar. Você... E aí não só descobre, e aí vem o lance da formalização. O cliente tem que assinar a feature. O cliente tem que assinar a feature. O tech lead tem que assinar a feature, o PO tem que assinar a feature, o gerente tem que assinar a feature. E quem mais for necessário, né, tem que assinar a feature, né? Até o arquiteto, o engenheiro, DevOps, quem tiver envolvido tem que assinar a feature, né? Por quê? É uma formalização, né? Putz, assina como? Pode assinar pela ferramenta, pode ser um e-mail, pode ser whatever, né? Então, tem que assinar. É aqui o compromisso de todos que a expectativa, né, os critérios, né, e a expectativa ali estão bem alinhados, né? E aí vai desdobrar para as PBIs, para as USs, para entrar numa plane, entrar no burn down, né? E por aí vai. Então, tem essa, tem essa questão que é muito importante. Tá? Alguns indicadores que eu recomendo que não faltem, né? Se eu falar de negócios, né? O NPS, né? A gente tem que medir no quanto o cliente está ficando satisfeito com as releases, né? Acho que a cada release pode ter um NPS, para quê? O quanto o cliente realmente ficou satisfeito com aquele pedaço. Putz, a gente entregou um quarto, cozinha, banheiro. Puta, gerou um valorzinho já, né? Uma primeira release. Já dá para o cara ir lá e passar uma noite, né? E aí, quanto que ele ficou satisfeito com 300 tijolos, quarto, cozinha, banheiro, né? Por aí vai. Pô, agora você fez, né, sala de estar, né? E sacada, e mais dois quartos, não sei. Vai medindo a NPS dele, importante, né? Para que não consegue aquilo que a gente falou, né, da frustração no final, né? E o quanto isso tá, né, no seu funil de upstream, porque vamos supor que você tem 1.500 tijolos, você no upstream tem que ficar medindo isso, tem que falar, ó, vou gastar tantos, você já tem mais tantos tijolos, né? Como que tá? E também o quanto
você implementando o produto, nem sempre dá para medir isso se o produto precisar de uma implementação final para estar no ar, né? Mas se você já implementar algumas coisas, essas coisas ir para o ar, né? Já ir verificando se o resultado esperado de negócio, né? Vamos supor, vou pegar a construção. Você construiu quarto, cozinha e banheiro, coloquei para alugar. É legal monitorar assim, ó, quantas pessoas estão alugando, se elas estão gostando, se tá tendo problemas, se as pessoas não estão alugando e estão colocando algumas perguntas de objeções, talvez as pessoas não estão alugando porque, puta, não tem sala, não tem sala, não tem sala, não tem sala. Cara, próxima, próximo rap é a sala, não tem discussão, né? É, e aí vamos botar uma sala e monitorar. Puta, agora o pessoal já está alugando mais, mas estão reclamando que só tem um banheiro, né? Aí já sabemos qual que é o próximo, né, que a gente tem que puxar. É legal medir isso, né? Eficiência, né? Ou seja, a operação nossa tem que estar voando. Aqui é nosso save de trabalho, throughput, vazão, planejado versus entregue, realizado, né? E tempo, né, que a gente leva para fazer uma release. A gente está levando 7 meses, 6 meses, 4 meses, 5 meses, 3 meses, né? Quanto tempo a gente está levando para fazer uma release? Então, é muito importante você ter o seu throughput, né, de trabalho, controlar o seu WIP, o quanto eu posso me comprometer, quantos tijolos eu me comprometo a cada 2 semanas, ou por semana, ou por mês, né, não sei. Aí, cada metodologia vai dar um direcionamento. Mas a questão é quantos tijolos eu me comprometo, né, a entregar, né, nesse time box de mês. Pode ter mês que você fala assim, olha, essa rodada eu só vou me comprometer a sentar aqui sem tijolos, né? Eu vou construir aqui 3 paredes do quarto, né? Vou fechar o quarto aqui, papo, né? Aí, beleza, é importante dar essa transparência, né? Porque, nossa, esse mês aqui eu tô com um WIP menor por causa disso, 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 mas eu recupero no próximo mês, vou aumentar meu WIP, e aí eu vou começar a fazer aqui, em vez de 5 paredes para a gente recuperar o time box da release, né? Então, ter esse controle é muito importante. E dar essa visibilidade é muito importante. Então, controle também técnico de bugs, qualidade, quanto você tem de retorno, quanto tijolo você está quebrando, de desperdício, né? Alguns a gente tem que bancar, alguns tijolos o próprio cliente vai ter que bancar, porque, né, às vezes ele comprou um tijolo de má qualidade ali para a gente, teve uma quebra, né? Pô, ficou no sol e chuva e quebrou o tijolo, a gente nem tocou nele. Então, ou seja, né, às vezes o cliente tem problema de ambiente, né, tem questões de impedimento, tem falta de decisão, cara, e aí a gente tem que, né, olhar isso, tá? Ou, né, e aí, ou, né, uma coisa também de cultura, né, de pessoas é muito importante, outro indicador, a gente ter o NPS, né, ali de alguma forma, medir a estabilidade da equipe, né, ver se é uma equipe que tá engajando, tá conectando ou não. Não tá? Caraca, o que a gente tem que fazer? Equipe é conhecimento, né? Equipe é produtividade. Então, a, a, a rotatividade da equipe causa problema para a nossa produtividade, para o produto, para o cliente. É uma coisa que a gente tem que cuidar muito mesmo, né? As pessoas individualmente, por equipe, como eu falei anteriormente. Gente, aqui falei para adiar, agora falei demais. É, Vou dar um pause aqui e depois eu vou falar de upstream e downstream que conecta com isso. Abraço.